E aí, tudo certo? Possivelmente esse assunto já entrou na sua roda de conversas entre amigos ou até mesmo nas redes sociais, mas poucas pessoas entendem de verdade o porquê isso acontece. Imaginem só essa cena. Você está num grupo de amigos, conversa vai, conversa vem, e alguém solta. Esse cara aí já passou dos 20 e poucos e nunca namorou. Na hora, risada geral, virou piada. Agora muda o personagem. Se é uma moça da mesma idade e alguém fala que ela nunca namorou e nunca ficou com ninguém, o clima muda, em vez de um ar de piada, gera aquele suspiro. Nossa, que moça séria, respeitosa, até algo difícil de se achar hoje em dia. Mas por que dois pesos e duas medidas? Por que o homem é zoado e a mulher é exaltada? Porque a sociedade zoa, ridiculariza tantos homens jovens que chegam aos 20, 25 anos sem nunca ter namorada ou sequer terem algum tipo de experiência íntima, se é que você me entende. Enquanto com as mulheres acontece exatamente o oposto. Muitas vezes são chamadas de santas, colocadas num pedestal, quando mantém a vir termina com e. Então, pela thumbnail e pelo título, você já sabe o tema do vídeo de hoje, que também foi uma sugestão do inscrito Bruno Soldado, que basicamente ele perguntou: poderia fazer um vídeo por que a sociedade zoa tanto homem, jovens, que chegam aos 20 anos pra cima, quando ele descobre que ele é virgem e nunca namorou, e por que com uma mulher é totalmente o oposto? Então já deixo uma pergunta para vocês deixarem a resposta nos comentários. Porque a sociedade condena, julga homens que chegam mais de 20 anos sem nunca ter nenhum tipo de experiência mais íntima, ao contrário das mulheres. E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados sobre isso, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo após que vocês curtem o vídeo ou arrasta para o lado. E também, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E aqui abaixo na descrição tem o Apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, que já me ajuda muito mesmo, beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora. Então, para a gente começar esse assunto, eu vou falar para vocês um pouco da história, que isso não acontece só agora. Se a gente olhar historicamente, várias culturas sempre ligaram a ideia de pureza, entre aspas, da mulher como fosse uma espécie de honra da família. E antropólogos como Pierre Bourdieu, por exemplo, falam como a virgem feminina foi tratada como capital simbólico, algo que dava prestígio social e status, principalmente em sociedades mais tradicionais. E, gente, deixando claro que isso são apenas dados e informações históricas, ok? Já o homem sempre foi cobrado pelo oposto. É mostrar mais experiência, virilidade, saber das coisas, né? Se é que você me entende. Isso vem lá desde rituais antigos, em que muitas vezes o jovem homem era testado para provar que estava pronto para a vida adulta. Em muitas tribos, se você dá uma pesquisada aí, inclusive, os meninos só eram reconhecidos como homens depois de algum tipo de rito que envolvia coragem, caça, luta. E na nossa sociedade moderna, isso se traduziu no campo amoroso e mais íntimo. E hoje, sejamos realistas aqui, não sejamos hipócritas, não vamos falar que isso não acontece. Existe sim uma enorme pressão social sobre principalmente o jovem homem para perder a virgindade cedo. É como se a masculinidade dele dependesse disso. Da mesma forma que os outros símbolos que eu citei para vocês. Meio que a iniciação masculina é vista como um rito de passagem para ser visto como homem de verdade. E a gente sabe quem não segue esse roteiro, ou seja, né, o rapaz virgem, mais de 20 anos, ele é alvo de brincadeiras, estigmas ou até mesmo exclusão. E grande parte das vezes, se vocês separarem bem ou até mesmo já aconteceu com vocês, o homem que não tem nenhuma experiência sexual é visto meio como inferior, fragilizado ou, né, menos homem. Isso faz com que muitos caras sentem vergonha, ansiedade, medo de julgamento, o que pode gerar sérios problemas emocionais que eu vou falar um pouquinho mais pra frente.
Mas aí entra uma pergunta que muita gente faz e possivelmente pode ser a sua. Por que a sociedade faz isso e trata totalmente diferente os dois? Ó, essa diferença de tratamento tem nome, que é dupla moral sexual. Ou seja, né, em outras palavras, as regras sobre sexualidade são diferentes para homens e mulheres. Homens são incentivados a buscar experiências e, quando são virgens, especialmente depois dos 18, 20 anos para cima, viram alvo de zombaria e pressão. Já as mulheres, quanto mais resistentes, são chamadas de santas, dignas e, em contrapartida, se ousarem perder, né, esse estigma que elas têm, elas podem ser rotuladas e até desvalorizadas. E também, no caso das mulheres, a lógica é meio inversa. Psicólogos evolutivos como David Buss, que eu já citei em outros vídeos, mostram que, historicamente, as mulheres foram vistas como mais valiosas se fossem seletivas. E isso criou aquela ideia, né, da mulher difícil como um sinal de qualidade. Daí a colocação no pedestal que muita gente fala. E voltando um pouco para os homens, depois de uma certa idade, se ele ainda continuar sendo virgem, ele vira um sinal de fracasso dentro do grupo masculino, porque meio que quebra aquela expectativa de que o homem deve ser experiente, confiante e pegador, né? É basicamente que a psicóloga Niobe chama de masculinidade performática, que não basta ser homem, né? É preciso mostrar que é homem perante os outros. E aí entra a zoeira, né? Muitas vezes os amigos, entre aspas, nem estão realmente julgando aquele cara, mas a piada vem como forma de reforçar esse padrão do grupo. Seja como a gente espera que você seja. E se você parar para pensar um pouquinho mais a fundo, até nos filmes a gente vê isso. Cara, um homem virgem é quase sempre retratado como um personagem cômico, caricato. Por exemplo, filmes como Virgem de 40 anos de 2005 não tratam a condição como algo neutro, mas como uma piada central. Já a mulher virgem aparece em papéis sérios, como em novelas, onde muitas vezes é retratado como a moça pura, a que merece ser amada de verdade. E isso, você aceitando ou não, reforça sim estereótipos o tempo todo, desde Hollywood até na TV aberta no Brasil. E também eu não posso deixar de falar, principalmente a respeito da religião. Eu vou falar especificamente aqui do Brasil que, majoritariamente, a religião prevalente é o cristianismo. Se você nunca foi de igreja, nunca frequentou, ou não sabe um pouco de religião, a virgindade passou a ser muito valorizada como um caminho para a santidade, principalmente voltado para o público feminino. Não que os homens não tenham tanto peso assim, mas é muito mais, como que eu posso falar uma palavra, valorizada. Tem passagem na Bíblia que vocês podem argumentar sobre a questão da fornicação, né? Que é você ter relações mais íntimas com pessoas que você não é casado. É um argumento, mas a realidade é que o peso é muito mais prevalente, voltado um pouco para as mulheres. Porque em muitas culturas, veem, né, o primeiro homem da mulher, né, como algo sagrado, responsável e, né, pela garantia dos bons costumes. E a gente sabe que até hoje isso é motivo de cobrança, né, de mães e figuras de autoridade de família. Cara, em diversas comunidades aí, que, possivelmente que você deve frequentar, perder a virgindade ainda pode diminuir as chances de um bom casamento para uma mulher. É que nem eu falei pra vocês, não vão ser hipócritas aqui. Se vocês frequentam igreja, isso aqui, você vai ver que existe sim um peso um pouco mais forte para as mulheres que ainda continuam virgens. Para os homens, cara, eu não vou ser hipócrita aqui. Para os homens é quase nem cobrado, né? Para falar assim. Eu sei que vai ter gente dizendo aqui, mas não são todas as igrejas que são assim, mas pelo que eu já vi e frequentei, é assim que acontece. Porque a gente sabe que, um pouco voltado para o homem, a primeira experiência é uma espécie de ganho, né? Nunca é uma perda. Não só não é valorizada a virgindade do homem, como é pressionada para sua erradicação. O cara que fica virgem é alvo de brincadeira, de zoeira, e vive um verdadeiro dilema social. E na parte da religião, é assim que acontece.
até em discussão sobre principalmente religião, isso e aquilo, relacionamentos, você vai ver que grande parte dos caras exige, né, que uma menina seja pura, isso e aquilo, mas muitas vezes eles não são. E eles querem uma mulher que seja pura, sendo que eles mesmo não mantiveram, né, a sua castidade. Que a gente vê também uma hipocrisia escancarada na religião. Não no modo total, mas em geral acontece muito isso. E dando um gancho a mais disso, os efeitos psicológicos dessa pressão também é totalmente diferente de um para outro. Ó, por exemplo, os meninos. Essa cobrança pode sim gerar ansiedade, baixa autoestima, até isolamento social. E muitos jovens tentam apressar a primeira experiência só para não passar vergonha. Psicólogos alertam, inclusive, que isso pode afetar profundamente o autoconhecimento, a segurança emocional e até o prazer futuro mais íntimo. Já para as meninas, o outro lado da moeda é o medo de julgamento caso perca a virgindade, como a culpa, a insegurança e dificuldade de assumir o próprio desejo. E também muitos estudos mostram que até hoje adolescentes sofrem pressão emocional e sexual que afeta o desenvolvimento saudável da sexualidade feminina. Então, para fechar esse vídeo, de uma forma bem resumida, existe sim dois pesos e duas medidas diferentes para se ambos são virgem. O homem, como eu já falei para vocês, em questão histórica, em questão cultural, é sempre mais pressionado para perder a sua virgindade. Tanto é que se você perguntasse lá para os seus pais, avós ou pessoas mais velhas, você vai ver que o grau de disparidade por pessoas que perderam cedo, tipo, cedo mesmo que eu tô falando, é algo que eles até se vangloriam de falar, entende? Já as mulheres têm aquele ar também cultural, aquele ar também religioso, ambos, né? Mas para a mulher é um pouquinho mais pesado, que ela meio que tem que manter, muitas vezes, a virgindade para, né, para ter, tipo, um status, a questão de honra da família, que é a questão cultural, histórica. E nessa questão, o homem é muito mais pressionado, sim, para perder, né? Porque, que nem eu falei, ele ainda não passou pelo rito, entre aspas, de ser homem de verdade, né? Que envolve a questão mais íntima. E esse papo que eu falei pra vocês é muito mais extenso que eu poderia fazer em um vídeo de poucos minutos. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, parte 3, explicando questões mais específicas disso. Por exemplo, questão da religião, como eu já fiz parte, eu posso dar um olhar mais pessoal sobre isso. Mesmo que eu já tenha falado, mas eu posso aprofundar ainda mais. E também eu posso falar a respeito das mulheres, porque elas têm uma pressão muito maior dos homens para manter a castidade. Mas, enfim, o vídeo foi esse. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E se você quer acrescentar algo, ou concorda ou discorda, deixe também aqui nos comentários. No mais, é isso. Sucesso para todo mundo e até a próxima.